Primeira palavra que eu tenho que falar para vocês é não desista em hipótese alguma. Diante de um governo que é agressivo em relação aos direitos fundamentais, que quer impedir você de ter acesso às armas, não desista, não entregue sua arma, judicialize a questão. Eu tenho tratado nos últimos dias sobre os entendimentos ilegais da Polícia Federal sobre idoneidade. E ontem mesmo eu recebi uma decisão de um mandado de segurança que foi impetrado pelo coordenador do PROARMS do Rio Grande do Norte, o doutor Pedro, que também é nosso consultor jurídico, no caso do PROARMS, e é muito competente, entende muito da matéria, tá? Ele tem feito uma sequência de vários mandados de segurança quando ocorrem essas ilegalidades por conta da Polícia Federal, tá? Pedro Gomes Neto II, que é um advogado muito competente, e ontem mesmo ele me encaminhou uma decisão do mandado de segurança tratando especificamente desses indeferimentos por reconhecimento de falta de idoneidade ou inidoneidade, com base naquele ofício da Polícia Federal que reconheceu, deu vários parâmetros interpretativos ilegais a respeito da idoneidade, estendendo os requisitos da lei. Para refrescar sua memória, deixa eu colocar aqui na tela para você ver a sequência de vídeos que nós fizemos nos últimos dias. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá? Bom, aqui está o... Aqui, vamos lá. Aqui você pode ver o nosso canal. E logo aqui, ó, foi feito, começou aqui, ó, tá? Idoneidade para compra de arma, explicando quais são os requisitos legais e quais são os entendimentos abusivos de uma maneira geral. Posteriormente, a gente vai para idoneidade, e eles não reconhecendo a idoneidade por existência de inquéritos e ações penais em andamento, que, segundo eles, obstam a concessão, o que é ilegal também. Aqui, eles entendendo que as condenações criminais devem ter o mesmo tratamento, mesmo depois mesmo depois que elas tenham sido cumpridas e tenha havido a reabilitação. Bom, aqui em relação a inquéritos arquivados, que eles entendem que podem impedir a aquisição de arma de fogo, também é ilegal. Nesse outro aqui, as absolvições e o entendimento que só vincularia, ou seja, só permitiria a aquisição de arma se fosse reconhecendo a negativa de autoria ou inexistência do fato. Aqui, também dizendo que não há idoneidade quando houver pena cumprida, tá? Mesmo depois da reabilitação, e o último que nós apresentamos aqui, reconhecendo que não há idoneidade quando há acordo de não persecução penal, o que está completamente equivocado. Da onde surgiram esses vídeos aqui? Bom, eu tenho falado para vocês várias e várias vezes que todas as matérias que ganham relevância, que acabam ocupando a internet, já foram abordadas pelo gabinete pelo menos 2 ou 3 meses antes de ganhar relevância. E tenho dito para você que nós temos mais de 6.000 páginas de atividade legislativa fiscalizatória, tá? São 6 volumes desse aqui. Esse, mas esse aqui, volume 5, vamos ver se consigo ver, esse. O 6º a gente está imprimindo, mais esse, tá? Que não tem como colocar na internet porque tem dados sensíveis, mais esse aqui, tá? De maneira que nós desmembramos apenas um desses requerimentos. Que é a questão da idoneidade. Então, esses vídeos surgiram para demonstrar uma dessas atuações fiscalizatórias, e aí o doutor Pedro nos brinda com mandado de segurança, onde ele obteve êxito. E tão só ele entrou explicando por que era ilegal, tá? Levantando os argumentos, inclusive argumentos que nós demonstramos aqui, que a própria autoridade coatora acabou revendo o seu ato. Então, esse é o sentido dessa construção, dessa atividade fiscalizatória.
Eu volto a dizer, por que, que a gente não divulga logo que entra com o ofício? Porque a gente quer o resultado. Nesse caso em específico, a gente está quase um ano brigando para reverter isso aí, e nos estados, vários advogados ligados ao ProArmas estão entrando com unidade de segurança e fazendo essa revisão. Por isso que eu falo para você, não desista, não entregue sua arma, judicialize, tá? Leve essa questão ao judiciário, porque é manifestamente legal esses entendimentos, são absurdos esses entendimentos. Pois muito bem, lá em 14 de outubro do ano passado, o gabinete fez este parecer, tá? Um pedido de providência. Ele é de autoria do nosso assessor de gabinete, que é o doutor Pedro Martins de Sá, que baseou todos esses vídeos que eu mostrei, tratando da legalidade do ofício de padronização de procedimentos SINAR-MICAC, que trouxe essa questão da idoneidade. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho com todos esses requerimentos ilegais, ou essas exigências ilegais, essa ampliação de requisitos, sendo que o artigo 4º, inciso 1º, é bem direto, tá? Então, você vai ver aqui, ó, que a gente aborda todos esses pontos que foram tratados ali. O parâmetro legal da idoneidade, tá? O marco legislativo, o que a lei expressamente determina. Posteriormente, começamos os entendimentos ilegais sobre inquéritos e ações penais em andamento, obstando a concessão por inidoneidade, que é ilegal. A linha B, as condenações criminais. A linha C, os inquéritos arquivados como elemento para impedir o reconhecimento da idoneidade, ou seja, todos os entendimentos ilegais, ampliações ilegais, absolvição só se reconhecer a inexistência de autoria do fato, que também é ilegal, tá? Que, em última análise, é o que a gente apresentou naqueles vídeos que eu mostrei para você. A questão da extinção da punibilidade e a proibição da aquisição de armas, que configura pena perpétua, conforme nós mostramos lá, o que também é ilegal, também configura abuso de autoridade. E, por último, a mais polêmica de todas, a ANPP, tá? Acordo de não persecução penal como elemento que configura perda da idoneidade, tá? Isso aí, ó, como eu falei para vocês, em 14 de outubro de 25. Interessante que, embora várias pessoas, influenciadores, etc., tenham questionado esses pontos, eu não tenho visto, infelizmente, não fazer igual eu fazia, ou nós fazíamos quando eu era coordenador do ProArmas, que é o seguinte: se nós temos um problema, a gente primeiro vai buscar os gabinetes para ver o que foi feito a respeito. E eu lembro que nós não tínhamos, na época, praticamente nenhum parlamentar que tinha essa atuação focada, então a gente viu que estava faltando, o que tinha sido feito. O que tinha sido feito a gente apoiava, o que não tinha sido feito a gente sugeria que fosse feito, basicamente para que o procedimento andasse. E nesse caso aqui, eu volto a dizer para vocês, tudo que se tornou polêmico foi abordado pelo gabinete pelo menos uns 2 ou 3 meses antes de se tornar polêmico. Bom, esse tema foi tratado aqui de um dos ofícios que a gente fez, que é a questão da ilegalidade, da extensão interpretativa da questão da idoneidade. E ontem mesmo, o doutor Pedro, lá do Rio Grande do Norte, Pedro Gomes II Neto, está aqui, Pedro Gomes Neto II, está aqui, tá? Encaminhou para a gente uma decisão do mandado de segurança recente, ó, 16/7, tratando especificamente desse ponto, como você pode observar aqui, ó. Ele omitiu os dados, então deu para pôr, mas ainda assim, se você colocar isso aqui, tem como você achar. Então, síntese do caso. O que aconteceu? Eles entraram com pedido de concessão de CR, entraram com pedido de CRAF, de registro de arma de fogo. E o que aconteceu no desenrolar desse processo aqui, do registro de arma de fogo? Reconheceram que havia inidoneidade, porque havia um termo circunstanciado de ocorrência,
ou seja, baseado naquela interpretação que nós mostramos a uniformização de procedimentos da Polícia Federal, que nós demonstramos a ilegalidade. Então, aqui, ó, negaram a aquisição do equipamento com base em suposta ausência de idoneidade. Bom, aí o que traz aqui na síntese? Depois de minuciosa reanálise jurídica e fática do caso provocada pela lide, que é a importância de você judicializar, a própria administração pública constatou que os elementos não são suficientes para infirmar a idoneidade do requerente, restando evidenciado o vício de fundamentação na decisão administrativa anterior. Ou seja, a própria entidade coatora, no caso aqui a Polícia Federal, que no indeferimento agiu com abuso de poder, de forma ilegal, reconheceu que estava errado. Diante disso, a própria Polícia Federal acabou fazendo a revisão de ofício do ato. Então, aqui, ó, ele explica que como o fato ocorreu, que foi feito um termo circunstanciado de ocorrência e tal, e com base nisso, a Polícia Federal simplesmente disse que o sujeito era inidôneo. E aí, daí que é importante você não desistir, você judicializar, porque aqui é uma prova de que, veja a coincidência, nós estamos tratando há mais de uma semana de um único ofício que fizemos questionando a uniformização de procedimento a respeito da idoneidade, o que apresenta várias ilegalidades e irregularidades, e, veja só, nós nos deparamos ainda essa semana com uma decisão trazida pelo Dr. Pedro, lá do Rio Grande do Norte, mostrando que o próprio judiciário apontou nesse sentido e a própria administração pública acabou reconhecendo que a exigência era ilegal. Então, veja o foco aqui, ó. O termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, não foi para frente, houve ausência de persecução penal e arquivamento dos autos. Lembra daquele arquivamento por inexistência do fato, negativo de autoria? Então, sequer mencionado aqui, é simplesmente porque não foi para frente. Ou seja, aquela interpretação extensiva é ilegal. E ele traz aqui mais um ponto, que é a prescrição da pretensão punitiva. No caso aqui, a revisão de ofício pelo órgão da administração, tá, emitindo o CRAF, concluindo no final que a autoridade coatora entendeu que a negativa por inidoneidade era ilegal e reconheceu a idoneidade do postulante à emissão do CRAF, da pessoa que estava querendo o registro de arma de fogo, por uma razão muito simples, como a gente demonstrou naqueles vídeos, porque aquelas exigências são ilegais. Tá? Então, isso aqui é para mostrar que é importante saber todas as medidas que foram tomadas, porque com aquelas fundamentações que a gente apresentou, você pode impetrar o seu mandado de segurança com uma grande possibilidade, tá? Com uma grande possibilidade de você ter reformado a decisão. O que não pode é desistir, por simplesmente desistir. Tá? Quero lembrar vocês, inclusive, que todos aqueles que são assinantes do ProArmas na categoria 762 têm acesso a essa assessoria jurídica, esse suporte jurídico, para em casos como esse de exigências ilegais poderem questionar judicialmente essas medidas, como é o caso aqui em questão. Então, perceba a evolução do problema. Houve a manifestação de uniformização de entendimento da Polícia Federal, nós imediatamente interpelamos com parecer apontando todas as ilegalidades que vocês viram através do vídeo. Depois de muita briga tentando reverter isso aí, e convocações que foram feitas nesse sentido, e reuniões tantas que foram feitas nesse sentido, a gente demonstrou todos esses argumentos para que você possa, assim como o Dr. Pedro, utilizar no mandado de segurança e buscar o respeito ao seu direito. Basicamente é isso. Porque se nós desistirmos no primeiro momento, fica muito fácil deles desarmarem todo mundo. Então é importante resistir, é importante se opor a esses indeferimentos ilegais, e daí o exemplo para você nesse mandado de segurança, que saiu a decisão agora, que hoje é dia 22, saiu dia 16, semana passada agora, tá certo?
Então, eu convido a você a conhecer nosso trabalho, você, de todas as associações e entidades que se dedicam a lutar pelo acesso a armas de fogo, faço aquela mesma recomendação que eu fiz semana retrasada. Quando eu era coordenador do ProArmas, nós pegávamos o problema, pesquisávamos todas as proposições de todos os deputados para ver se havia algum que já tinha feito alguma coisa, se houvesse a gente apoiava, e quando não havia, nós faríamos a sugestão. O que acontece agora? A gente, em vez de fazer a sugestão, o próprio gabinete faz a atuação. Então, você que trata do tema está convidado a conhecer todos os ofícios, todas as proposições que nós fizemos, e boa parte delas você consegue ver, inclusive, no portal da transparência. Se você colocar meu nome lá e colocar proposições conforme o ano, você vai ver, ó, por exemplo, no primeiro ano de mandato, deixa eu ver se eu consigo colocar na janela aqui para vocês, e ali vocês conseguem verificar, deixa eu ver se é esse daqui, vou tentar verificar boa parte dessas medidas que nós adotamos, tá? Que era mais ou menos o que a gente fazia na época do ProArmas. Né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Você, no portal da transparência, coloca meu nome lá no site da Câmara. Ó, só no ano de 2023, tá? Foram 827 proposições legislativas de minha autoria, com 18 relatórios, tá certo? Com 18 relatórios. Portanto, é importante ter essa perspectiva de não desistir. Se for necessário, judicialize, e lembrar que aos assinantes 762 vocês têm acesso a suporte jurídico pela plataforma do ProArmas, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Não desista. Se for o caso, judicialize. Acabei de dar um exemplo aqui de um caso revertido pelo brilhante Dr. Pedro lá do Rio Grande do Norte. Valeu? Deus abençoe abundantemente a todos vocês e um forte abraço.